Primeira parte C, literatura, a continuidade nos estudos do trovadorismo, que nós vamos ver a seguir o contexto de produção do trovadorismo. Contexto de produção do trovadorismo, nós vamos ter aqui o teocentrismo, teo, que significa Deus, em grego, um prefixo grego, e centrismo já dá a ideia de centro. E nós podemos ver na própria figura ao lado esse homem idoso, barbudo, aqui de barba branca, né? Representa, né, de acordo com o cristianismo, o Deus Pai. E vemos aqui nessa figura abaixo a figura do Cristo, o Cristo sofredor, aquele que morreu pela humanidade. E aqui tem os anjos, que toda essa figura aqui remete ao ambiente do pensamento do homem nesse período da Idade Média. Porque quem estava no comando, né, da cultura, da religião na Idade Média era a Igreja Católica. A Igreja Católica. Por isso que a gente vê toda essa figura aqui, essa obra de arte, essa pintura, a temática dela é puramente religiosa. Mostra aqui o centro do pensamento, da crença do cristão. O Cristo sofredor que salva a humanidade e o Deus Pai, que é o Deus criador de todas as coisas. É o único Deus, não há outro. Domínio da Igreja Católica, quando se fala em domínio do saber aqui, o saber estava sob o domínio da Igreja, é porque naquela época, na Idade Medieval, quem era detentora do conhecimento? A detentora do conhecimento era a Igreja, porque quem sabia ler e escrever eram os padres. Então, o centro de estudos, estavam principalmente nos mosteiros. Para entender melhor isso, é só vocês assistirem um filme chamado O Nome da Rosa. Lá no Nome da Rosa dá para ver muito bem assim como é que a igreja ela tinha esse poder do conhecimento e deixava as pessoas ignorantes. Então, devido a isso, eles manipulavam a sociedade da época. Até que veio a Reforma com Lutero e aí quando começa, né, a Idade Moderna e as coisas começam a mudar. Mas até então, na Idade Média, a detentora do conhecimento era a Igreja, né? A Igreja que era detentora do conhecimento. Aqui a Igreja está aqui. Ela era detentora do conhecimento. E todas as manifestações escritas, né? Quer dizer, porque sim, devemos lembrar que essa escrita na Idade Média, nós devemos lembrar que tudo que era na igreja era escrito e lido em latim. Tanto é que nas missas até hoje, né? Se quem já assistiu a missa do Galo, a gente vê o padre rezando em latim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em latim. Então a gente percebe que até hoje há uma força, ainda há um domínio muito grande da Igreja Católica por causa da herança cultural, tanto na América Latina, que fala espanhol, como português, no caso o Brasil. Tem a presença da Igreja Católica é muito forte até nos dias de hoje.
Arte na Idade Média. Aí você pode perguntar assim, qual a relação que tem a pintura, a escultura com a literatura? Essa apresentação que eu coloco aqui, no caso da Idade Média, da pintura na Idade Média, é para vocês verem que tem uma ambientação, o ambiente aqui, o ambiente é religioso. Na escultura, o ambiente também é religioso. Então, a presença da religiosidade era muito forte. A gente pode ver na escultura, podemos ver na pintura. E isso vai refletir também na produção literária. Por isso que é importante a gente, antes de estudar literatura, a gente fazer um passeio nas outras artes para que possa fazer uma relação e entender melhor a questão da produção literária. Que no caso do trovadorismo é Cantigo de Amigo, de Maldizer, de Escárnio, as novelas de cavalaria, que vai estar mais claro a presença da influência da força religiosa na vida das pessoas daquela época. A arquitetura. Vamos voltar de novo, a arquitetura. Falar sobre religião, o estilo gótico, esse estilo gótico também está relacionado à questão da religiosidade. Porque qual era o tipo de construção que ostentava grandeza, força, poder? Eram as igrejas. E dentro das igrejas, a própria construção, decoração das igrejas vai lembrar, sim, a religiosidade. Vamos ver aqui, nesses vitrais aqui embaixo, nesse primeiro aqui do lado esquerdo, aqui tem os elementos pontiagudo que comparam com também, aqui voltando para o lado esquerdo, as pontas, né, como se fossem flechas, apontando para o céu, essa coisa pontiaguda, voltado para o pensamento, para Deus, até na arquitetura, na pintura, na escultura. Aí esqueci de dizer que aquelas esculturas também fazia parte da decoração das igrejas. Então, nós vemos aqui esses vitrais aqui, das janelas, tá? Essa rosácea também é muito bonita, né? Não dá para ver bem os desenhos, mas essas pequenas janelas aqui, de vitrais da Catedral de Chartres, da França, vão mostrar estações, né? De histórias, contando que todos esses vitrais contam a história dos santos, trata de alguma temática religiosa. Então, se vocês olharem bem com cuidado, conseguir abrir um pouquinho o zoom, vocês vão ver que tudo aqui é voltado para a questão da religião. O que tem a ver com a literatura? A gente vai ver o comportamento até das cantigas de amigo, de maldizer, elas são bem mais pobres por ser profana em relação à produção da própria igreja, que era muito mais bem elaborada. Ok? E segue então nossos estudos do trovadorismo.